A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, e mais uma vez nesta manhã, glória a Deus, aleluia. Eu venho trazer um vídeo, que a Bíblia Sagrada nos abrange, e nos diz sobre, glória a Deus, a bajulação, irmãos. Que a bajulação também, na Bíblia Sagrada é considerada como um pecado, Hoje em dia a gente vê isso muito nas igrejas, Então eu quero trazer esse vídeo de hoje, esse assunto aí que possa, nos abordar diante da Bíblia Sagrada, Vamos saber e conhecer, Aprendemos de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus nessa manhã, O que nos diz a Bíblia, Sobre os bajuladores, Aqueles às vezes que colam na liderança, para obter, ali lucros, para obter ali, algum ali recurso para eles, e colam com a liderança, para que assim talvez eles possam ajudar e colam ali na liderança ali para receber benefícios, Mas vamos nesta manhã aprender com o Espírito Santo de Deus e com o nosso Deus que nos instrui e nos mostra todas as coisas, Então primeiro, a gente precisa saber, o que é bajulação. O que é um bajulador, irmãos? O que é uma pessoa bajuladora, Uma pessoa que fica ali, bajulando, Porque toda honra e toda glória, tem que ser dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus. E muitas vezes o homem, muda isso, e passa, a bajular, Um homem bajula o outro e assim vai assim em termos, diferenciados contra a Bíblia Sagrada, O que é um bajulador, O bajulador é tido como um aproveitador e oportunista, pois utiliza de falsos sentimentos para conquistar os seus objetivos, E muitas vezes os bajuladores, são pessoas falsas, Que chegam ali, glória a Deus, aleluia, com falso sentimento, Dando aquele parecer, aquela aparência ali de santidade, aquela aparência ali, muitas vezes de uma pessoa boa, Mas por trás ali muitos interesses, que rolam atrás de bajulação, Principalmente dentro das igrejas, Hoje tem muito isso aí, Bajulação dentro das igrejas. E é considerado como uma idolatria, Parecido muito com a idolatria, Porque se pregam muito sobre idolatria. Mas a bajulação também é um pecado, Quase que igual a idolatria, É um pecado também bastante aí, glória a Deus, aleluia, que leva a pessoa, a ser uma pessoa aí que fica ali agindo às vezes por interesse, Bom, vamos aprender o que é um bajulador. E nas igrejas tem muito dessas classes de pessoas, é o que eu tenho falado, Nas igrejas, irmãos, tem muitas classes dessas pessoas, Bajulando, o pastor da sede, quando vem um pastor da sede, porque ele tem um cargo altíssimo, fica ali bajulando, Às vezes deixa até de fazer a obra de Deus, atender alguns irmãos, ou fazer uma obra de Deus que era para fazer, Porque o pastor da sede vem, então fica ali todo o tempo com ele, o tempo todo é para eles, E aqueles banquetes ali, para eles, e fica ali bajulando, Bajulando, muitas vezes com sentimento falso, porque é um querendo, subir, ter mais cargo e posições nas igrejas, Que a gente vê hoje muito nas igrejas, as pessoas querendo posições, irmãos, posições aí, querendo mudar e crescer dentro das igrejas, A gente vê aí muita heresia dentro das igrejas, Nas igrejas, irmãos, os bajuladores ficam muito apegados às pessoas que têm um cargo alto, a fim de se promoverem ou ser promovido, É o que eu acabei de falar, Às vezes ela fica ali, muitas vezes sabe que vai sair um cargo para ela ali, porque ela está bajulando, E geralmente a gente vê isso, Que ali fica bajulando até receber aquele cargo ali, Porque os pastores acham que aquela pessoa é boazinha, que tem aquela aparência de verdade, E acaba ali dando um cargo para eles, Por causa da bajulação, A gente vê que esses pastores, da sede, das igrejas maiores, são muito bajulados. Pastores, presidentes, Então a gente vê que os pastores, presidentes, quando vem numa sede, Eu frequentei uma igreja aí que quando o pastor da sede vinha, o irmão ficava ali o dia todo, Comprava coisas, mais coisas, aqueles banquetes que sobrava lá, irmãos? Alimentos que sobrava ali, que dava ali, às vezes, para comer 3, 4 dias ali, porque era um banquete assim, extremamente exagerado, Então isso aí tudo é bajulação, irmão? Porque muitas vezes faz para esses pastores que já tem um salário altíssimo, tem cargo altíssimo, tem muito benefício nas igrejas, e não faz para aqueles pequeninos, Que a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus Cristo falou, que aquele que fizer aos pequeninos, a mim estará fazendo, Vou mostrar aqui na frente aqui, que Jesus pede, irmão, para ajudar os pequeninos. Muitas vezes, as igrejas hoje
ajuda aqueles que já têm cargo, né? E fica ali bajulando, né? E se torna uma heresia, né? O que a Bíblia diz, né? A gente vai ver o que a Bíblia Sagrada nos diz, né? Baseado na Bíblia, o que ela nos diz? Salmos 12, versículo 2. Na Bíblia, o conceito de bajulação refere-se ao ato de elogiar com excesso alguém com a intenção de obter vantagens pessoal. Esse conceito é conhecido como lábios lisonjeiros com tentativas de obter favores através de elogios e atenções excessivas, né? Atenções excessivas ou insinceras, né? Então esses bajuladores, irmão, como diz aqui no Salmos 12, versículo 2, né? Pessoas que têm, né, excesso ali eles ficam com, glória a Deus, aleluia, eles ficam ali com excesso de bajulação, né? Excesso de elogismo, elogia um, elogia outro, né? Que é isso, que é aquilo, muitas vezes com interesse, né, de obter esse favor na igreja. Lisonjeiros, na Bíblia, irmãos, Salmos 12, versículo 2 e 4 diz: cada um mente ao seu próximo com os lábios bajuladores nos falsos íntimos, né? Então a gente vê que os bajuladores, né, com os seus lábios, né, lisonjeiros, né, ficam ali falando falsamente, cada um fala falso ao seu íntimo. Lá no íntimo, ainda a Bíblia Sagrada diz que é no íntimo do coração, né, que eles ficam ali falando, né, muitas vezes até mentira, mentindo, né, e com falsidade, para obter ali nas igrejas, né, muitas vezes cargos, obter ali, né, vantagens, né. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz em Salmos 12, 2 e 4 que essas pessoas bajuladoras, que eu comparo com a idolatria, elas elogiam de maneira excessiva, muitas vezes com a intenção de obter lucros nas igrejas, são mais os cargos que são disputados, né? A bajulação, né, irmão? Pode ver que uma pessoa hoje, para subir de cargo, fica ali bajulando, né? Os pastores, os grandão que estão lá na frente lá, né? Muitas vezes para obter cargos, lucros, né, e benefícios, né? Hoje nas igrejas nós vemos muito isso, aonde para você ter um cargo, ou você é um bajulador, ou então você tem uma posição, né? Você ser bem remunerado, né, financeiramente. Então a gente vê isso também nas igrejas, né, irmãos? Infelizmente a gente vê esse tipo de problema nas igrejas, né? Que para você obter um cargo, né, ou você é um bajulador, ou então você chega lá, você é uma pessoa bem remunerada, bem sucedida na vida, né? Aí a primeira coisa que eles veem naquela pessoa ali é os dízimos, né? As vantagens que aquela pessoa vai oferecer para a igreja, e depois a igreja, aquele bajulador também vai querer também obter vantagens sobre a igreja. Então a gente vê essas heresias, essas hipocrisias, né, irmãos? Na Bíblia Sagrada, né? Então aí a gente vê essas hipocrisias na Bíblia Sagrada. Glória a Deus, aleluia. Hoje, quando você chega na igreja, eles olham sua posição e o tratamento é diferenciado para não perderem aquela pessoa, por causa do capitalismo que entrou nas igrejas. Começam a bajular, e o bajulador com a intenção de serem, né, beneficiados por aquela pessoa e vice-versa, né, irmãos? Aquela pessoa também ser beneficiada pela igreja, né? E ali começa a bajulação. Os pastores bajulam aquela pessoa porque é interessada em dízimo, né? E aquela pessoa também fica ali interessada em obter cargo por causa da sua posição, que ela chega na igreja e acha que a posição dela, né, ela merece ali, né, glória a Deus, ali um cargo na igreja, um benefício da igreja, né? E a Bíblia Sagrada, irmãos, nos diz, né, que tudo que nós buscamos, né, os dons de Deus, né, devemos ser buscados, né, através de oração e de joelho, né, pedindo a Deus os dons que vêm de Deus, né? E não através de bajulação, né, um comprando o outro, né, com mentira, falsidade, né? Jesus nos instrui sobre todas as coisas. Quando esses pastores da sede vêm nas igrejas, né, falta carregar água na peneira, né, irmãos? Falta carregar água na peneira para eles, né? Fazendo ali, né, coisas, né, que não fazem para os pequeninos. A bajulação é o pecado. Entra aí, irmãos, o que eles fazem para eles não tem coragem de fazer aos pequeninos. É o que eu estou dizendo, né? Muitas vezes o que fazem, né, para esse tipo de pastor de sede, irmão, das igrejas, né, não tem coragem de fazer um pequenino, né? A qual ali ele está passando, o pequeno está passando necessidade, até dentro das igrejas mesmo, muitas vezes a gente vê isso, né? Dentro da igreja a pessoa está passando necessidade e eles não têm coragem, né, irmãos? E, muitas vezes de ajudar como deveria ser ajudado, né? O que Jesus disse, Mateus 25, 37, 40. Então os justos lhe responderão, dizendo:
quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e demos de beber, né? Então aqui no livro, irmãos, glória a Deus, no livro de Mateus 25, 37 e 40, a gente vai ver que, né, glória a Deus, que Jesus manda a gente ajudar os pequeninos, né? Dar de comer, dar de beber, e Jesus vai cobrar isso de nós, né? Porque muitas vezes as igrejas, irmãos, fazem banquete, né? Para esses pastores, né? Bajulando, e as igrejas hoje têm essa falha, né, irmãos? Que não querem ajudar os pequeninos, né? Muito difícil uma igreja, né? Tá aí com o coração bem aberto e fazendo aquela obra da caridade ali, com o coração aberto, né? Muito difícil a gente ver esse tipo de igreja hoje em dia, né? Ela vai se corrompendo cada vez mais, né? No livro de Mateus 40, e respondeu o rei, lhes diz, em verdade vos digo que quando fizeste a mim um desses pequeninos, a mim fizeste. Então, muitas vezes Jesus pede para ajudar os pequenos, né, irmãos? E entra a bajulação, essas pessoas acabam, né, por interesse, um ajuda o outro, e eles vão bem, né, bem remunerados, né, bem sucedidos financeiramente, e muitas vezes os pequeninos na igreja ali, passando até, né, apuros e necessidades. Porque a bajulação das igrejas para esses pastores são muito grande, se tornam como pecado, pois é muito parecido com a idolatria, né? Então esse tipo de bajulação, irmão, dentro das igrejas, né, se torna pecado, né? Porque eles começam a virar como uma idolatria, né? Idolatrar aquele homem que vem lá da sede, né? Porque o homem tem uma posição boa e pode também, né, ter autoridade ali para dar um cargo a uma pessoa, né? E se torna uma idolatria. O que a gente mais vê nos dias de hoje nas religiões também é isso aí, idolatria, né? Vem um cantor tal lá e enche de gente porque é a idolatria. Está idolatrando, né, irmãos? Os pastores, né, presidentes estão idolatrando cantores evangélicos no meio gospel, né? Então entrou, irmãos, a idolatria, né, e a bajulação dentro das igrejas evangélicas, né? Que é um pecado que precisa ser combatido, né? Através do evangelho de Cristo Jesus, amém? E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 43 e 45, diz que os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. No versículo 47, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiram com todos, segundo a necessidade de cada um. Então aqui no livro de Atos dos Apóstolos, 2, 43 e 45, né, eu quero fazer um outro vídeo falando da verdadeira igreja de Cristo, né, a verdadeira igreja de Cristo Jesus, né, como ela agia, né? Porque aqui elas agiam assim. A igreja de Cristo, quando ela começou, a igreja modelo de Cristo, né? Ali era tudo em comum, né? Eles vendiam as propriedades, as fazendas, juntavam o dinheiro, né? E ali se repartiam entre os irmãos, dependendo da necessidade de cada irmão, né? E hoje a gente não vê isso nas igrejas, né, irmãos? Os dízimos é arrecadado e levado lá para o pastor da sede, e lá só Deus sabe o que ele faz com o dinheiro, né? E aí volta a pedir, se o irmão tem necessidade na igreja, volta a pedir ali os outros irmãos para ajudar de novo, sendo que os irmãos já deu o dízimo para manter a obra ali, né, irmãos? Então, a gente vê essas heresias nas igrejas de hoje, né, irmão? Porque a igreja de Cristo, que no livro de Atos dos Apóstolos diz, né, que era tudo em comum, né? Tudo que se entrava na igreja era em comum entre todos, né? Todos sabiam o que estava acontecendo ali, irmão, né? Com aquela arrecadação, aquele dinheiro que entrava na igreja, né? E era para ajudar, irmãos, as pessoas em necessidade, o órfão, a viúva, né? Todo mundo que conhece o evangelho sabe disso, né? Então, irmãos, que possamos ver, né, em que direção estamos caminhando, pois a bajulação, os que têm os pastores, os que têm como pastor da sede, né, irmãos, que têm salários, né, altíssimos e benefício, né, e desprezam os pequeninos e necessitados, né. Então a gente precisa saber, irmãos, em que caminhos, né, nós estamos caminhando. Verdadeiramente, né, a gente está, né, numa ponta de uma igreja certa, né? Hoje estão ali só bajulando aquele pastor, eles ficando cada vez mais bilionários, né, irmão? Hoje tem igrejas no Brasil aí bilionárias, né? Tá tudo aí para todo mundo ver, né? E que nós possamos saber, irmãos, em que direção, né, nós estamos caminhando, né? Se nós estamos fazendo, né, como a igreja, né, de Jesus Cristo, que está escrita no livro de Atos dos Apóstolos, né, 2, né, a partir do versículo 43 e 45 e até o 47, né? Glória a Deus, nós possamos pedir ao Senhor, né, entendimento e caminharmos neste caminho, meu Pai, neste caminho, né, irmãos? Glória a Deus, da eternidade, né? E pegando as mensagens de Cristo Jesus e pedindo ao Espírito Santo de Deus que, né, sempre venha dominar a nossa vida e nos dar entendimento, né? Que os irmãos possam, né, cada dia aprender mais através do Espírito Santo de Deus, né? E este canal foi aberto para instruir os irmãos na verdade de Cristo Jesus, né, irmãos? E assim, peço aos irmãos que aquele que goste, né, compartilhe, né?
E assim agradeço, né, mais uma vez essa oportunidade, a qual nós estamos aqui para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, né, irmão, e falar a verdade de Deus, né? Assim agradeço em nome de Jesus.